A paz do Senhor, amados. Deus vos abençoe. Mais uma palavra para o meu e o seu coração. Vamos ler aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Amados, nós vamos falar aqui sobre vencendo o pecado, ou vitória sobre o pecado. Usando esse texto que nós terminamos de ler aqui, gostaria de colocar algumas colocações aqui. Primeiro, é maravilhoso, é lindo sabermos que em Jesus temos vitória sobre o pecado. Agora, a primeira pergunta, vamos colocar colunas. Vamos colocar algumas colunas nessa conversa que estamos tendo aqui. O que é pecado? É a primeira pergunta. Pecado significa errar o alvo. Qual é o nosso alvo? A santidade. Então, pecado é transgressão da lei. Pronto. Transgressão da lei. É tudo aquilo que não está em harmonia com a santa vontade de Deus. Amados, como eu já lhe falei, o que é pecado? Transgressão da lei, é não estar em harmonia com a vontade santa de Deus, é errar o alvo. Então aqui nós estamos respondendo o que é pecado. É quando você não está segundo a vontade de Deus. Você está andando segundo as tuas próprias vontades, a tua ímpia vontade e vã maneira de viver. Você escolhe as coisas e não anda segundo a palavra do Senhor. Agora, outra pergunta. E como é que ele acontece? Muito interessante essa pergunta. Nós vamos abrir a Bíblia de novo aqui em Tiago. Preste bem atenção. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Tiago, depois do livro de Hebreus. Tiago, preste bem atenção. Capítulo 1. Versículo 14, 15 e 16, que diz dessa maneira. Me acompanhe, por favor. Pronto. Já está ligado aí? 14 e 15, na verdade. Tiago, primeiro, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, como é que ele acontece? A pergunta é essa: como é que ele acontece? Ele vem através da nossa cobiça, nos seduzindo. O pecado seduz. Ele não vem te afrontando, ele vem te seduzindo de maneira agradável, e você vai gostando daquilo dali, e você vai sentindo prazer em estar fazendo aquilo dali. Ou seja, você está fugindo da santa vontade de Deus, você está errando o alvo, que é a tua santificação, e você está andando em desarmonia com a palavra do Senhor e com a vontade do Senhor. Então, ele acontece na tua vida porque a tua cobiça, a nossa cobiça, nos seduz. Você entendeu agora? Agora, como é que ele age? Como ele age? Primeira coisa, ele nos engana. Lá em Hebreus 3,13, fala sobre isso. Ele vai te enganando devagarinho, ele vai te levando. Olha, ele te embaraça, você não consegue mais andar, você não consegue mais sentir vontade de estar na casa de Deus, de orar, de ler a Bíblia, de andar louvando, exaltando a Deus, de cantar hinos ao Senhor. Você não tem mais prazer de ouvir uma mensagem, você começa a botar culpa em tudo, em todos, e aquilo vai te embaraçando o caminho, e você começa a se sentir mal. Aí outra coisa, primeiro ele te engana, depois ele te embaraça, depois ele te escraviza. O pecado, ele nos escraviza. Nós passamos a ser escravos do pecado, a cometê-los dioturnamente, manhã, tarde e noite, todas as horas, porque nós nos tornamos escravos do pecado. E também, ele nos mata espiritualmente. Romanos 6, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, nós temos que entender muito, nós nos afastamos de Deus.
Então nós temos que abrir o nosso coração, amado. Ele está agindo 24 horas à nossa volta. Outra coisa interessante que você pode entender, nós falamos sobre o que é o pecado, como ele acontece. A terceira coluna foi como ele age na nossa vida, enganando, embaraçando, escravizando e nos mata, tira a nossa vida e o nosso vigor espiritual. A quarta coluna, vamos falar aqui. Como ter a vitória sobre o pecado? Como ter a vitória sobre o pecado? Quarta. Aí uma pergunta que nós precisamos fazer. Primeiro, ficar sobre a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coberto pelo sangue de Jesus, obedecendo, andando na luz como ele na luz está. E o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Olha, seja, nós temos que andar na luz como ele na luz está. Nós precisamos levá-lo a sério, não brincar com o pecado. Há caminhos que para o homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Então, meu amado, muitas vezes nós estamos enganados, embaraçados, escravizados e muitas vezes mortos espirituais. Mas nós temos que entender que nós temos a graça de Deus sobre nós, nós temos a luz de Cristo sobre nós e também nós precisamos levar a sério, não brincar com o pecado. Olha, outra coisa, olhar e ficar debaixo do sangue de Jesus. Esse aqui é um chamamento que eu dou para você aqui. Fica debaixo do chuveirinho de Jesus. Lá da cruz do Calvário o sangue está descendo. Você fala, eu não vou sair daqui. O sangue de Jesus é suficiente para me perdoar de todo o pecado. Outra coisa interessante, tomar posse da obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. Preste atenção, todos os pecados que era contrário a você. Vamos no livro de Colossenses, capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Olha só o que diz aqui, Colossenses 2, 14 e 15. Diz dessa maneira, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que eu estou falando para você aqui, amado? Fica tranquilo. Toma posse da obra de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou todos os teus pecados, ele levou sobre ele. Está lá em 1 Pedro, capítulo de número 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24, que diz dessa maneira, preste atenção aqui, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos, aos pecados, vivamos a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então, amado, essa aqui é a palavra de Deus para o meu e seu coração. O pecado é nosso pior inimigo, porque ele nos separa de Deus como um muro. Nunca poderemos descuidar do pecado. O que faz separação entre nós e o nosso Deus? É o nosso pecado. Então, meu amado, essa é a palavra aqui dizendo, você pode vencer o pecado. Você pode vencer o pecado na graciosa cruz de Cristo, que ele morreu por nós e levou os nossos pecados sobre ele. Então, vença o pecado olhando para Jesus e aceitando-o no seu coração. Vencendo o pecado com a graça de Jesus Cristo sobre nós. Deus te abençoe, Deus te dê um dia de paz. Em Cristo, a salvação e perdão dos nossos pecados. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.